Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o renascimento comercial e urbano. Esse período esteve marcado pela decadência do sistema feudal, formado basicamente por dois grupos sociais: os senhores proprietários de terras, os feudos, e os servos que trabalhavam e viviam nos feudos. Acima do senhor feudal estava o rei, a nobreza e o clero, os três grupos que detinham o poder. Dessa forma, o rei representava o poder supremo, seguindo da nobreza importantes figuras e o clero associado ao poder religioso da Igreja Católica. Esse último grupo dominante possuía claros privilégios em relação ao povo, de modo que somente eles possuíam acesso aos assuntos políticos, econômicos e religiosos, bem como aos conhecimentos dos livros, posto que representavam a parcela mínima que sabiam ler e escrever. Além da explosão demográfica oriunda das cruzadas, a qual gerou uma população marginalizada que foi em busca de libertar a Terra Santa e por fim ficou sem emprego, terras e dinheiro, a melhoria das técnicas agrícolas, a rotação de culturas, o moinho hidráulico, a charrua, entre outros, foi um dos simples importantes fatores para o crescimento populacional nos feudos, o qual possuía uma economia autossuficiente, ou seja, um consumo local. Diante disso, o desenvolvimento das rotas comerciais europeias a partir das cruzadas ocorreram entre os séculos XI e XIII e da intensificação do comércio, sobretudo de especiarias no mar Mediterrâneo, tornava evidente o florescimento dos burgos, que eram pequenas cidades medievais fortificadas, que anteriormente estavam ligadas ao feudo apenas como centros religiosos e militares, onde habitavam os reis, nobres, bispos e alguns comerciantes. Nesse contexto, alguns servos insatisfeitos com as condições rudes e estáticas do sistema feudal fugiram ou eram expulsos pelo senhor para os burgos, em busca de melhores condições de vida, desde o trabalho livre ao assalariado. Assim, o sistema autossuficiente feudal, baseado nas trocas, o escambo, foi substituído pelas relações comerciais, a venda de produtos. Fortalecidos pelo desenvolvimento das cidades e do sistema econômico, ocorreu o surgimento da moeda e dos bancos, na medida em que ampliaram as fontes de renda e as relações de produção. O caráter agrário e estamental do feudalismo deu lugar à urbanização e à estrutura de classes, com mobilidade social, até então inexistente. Junto a isso surge a burguesia, uma nova classe social empenhada em adquirir melhores condições de vida por meio do trabalho, formada por comerciantes, desde ferreiros, alfaiates, sapateiros, artesãos, entre outros. Nesse momento de efervescência comercial, cultural e urbana, os artesãos criaram as corporações de ofício, organizações que reuniam pessoas que exerciam a mesma profissão, enquanto os comerciantes estabeleceram as guildas medievais, eram associações de pessoas de diversas profissões. Os regulamentos da corporação se concentravam em controlar a qualidade e a técnica da manufatura, e para manter o seu funcionamento, os trabalhadores associados eram obrigados a pagar uma determinada quantia regularmente. Havia um estatuto de técnicas a utilizar e o trabalho era realizado em oficinas individuais. E caso houvesse um profissional que não estivesse ligado à sua respectiva corporação, este corria o risco de perder seu negócio e ser expulso da cidade. As guildas cobriam praticamente todas as atividades profissionais da época. Assim, haviam guildas de alfaiates, sapateiros, ferreiros, artesãos, comerciantes, artistas plásticos, entre outros. Ao mesmo tempo em que os profissionais passavam a se organizar nestes grupos, eles iam estabelecendo uma hierarquia em meio à produção artesanal, na medida em que surgiam novos profissionais. No topo da hierarquia encontrávamos o mestre artesão ou mestre de ofício. Era o proprietário de tudo, ferramentas, matérias-primas, bem como o produto final. O mestre dominava todo o processo de produção e era responsável por contratar trabalhadores e estabelecer os salários, algo similar ao gerente de uma fábrica atual. Logo abaixo do mestre estavam os oficiais ou companheiros, que eram os trabalhadores contratados mediante o salário, e depois deste estava o aprendiz, na base da escala, que estava trabalhando com o intuito de aprender o ofício. Como consequência, não eram pagos e sofriam muito abuso.
O surgimento das guildas significou uma mudança radical no funcionamento da economia europeia, pois essas associações organizaram e regulamentaram o trabalho, valorizando as atividades manuais e o próprio trabalhador. Tivemos também as Hansas, que eram associações de comerciantes, da qual se destacava a Liga Hanseática. Com o crescimento das rotas marítimas, foram estabelecidos dois grandes eixos comerciais na Europa: o eixo do Mediterrâneo, dominado pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, e o eixo nórdico, conhecido como a Liga Hanseática. À medida em que a burguesia enriquecia, o poder dela, vindo de suas fortunas, passou a se confundir com o poder da nobreza, sobretudo nas cidades. Essas diferenças foram se tornando maiores ao longo do tempo e pondo a burguesia urbana à nobreza rural. Tal situação iria se resolver apenas no fim da Idade Moderna, quando a burguesia já havia acumulado um considerável poder econômico para também se impor politicamente à nobreza. Então, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos ver o poder da Igreja Católica durante a Idade Média e o Islamismo. Aguardo vocês, até a próxima!